Fala, nação alviverde, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo aqui na Rede Coxa, mais um vídeo de análise. Agora, algumas análises, né? Troca de gestão, troca de diretoria, assume Renato Folador pelo próximo triênio e já com algumas novidades, não só no departamento de futebol, na direção de futebol, como também no comando técnico da equipe. Então, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho aqui no nosso YouTube, a gente vai estar começando a fazer lives aqui também, então já se inscreve aqui, já ativa o sininho para receber notificação quando tiver ao vivo, quando tiver vídeo novo, e já comenta aqui embaixo também sobre esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Para o cargo de direção, né, para quem não acompanhou a gestão, ele vai mudar um pouco a maneira como o Coritiba trabalha na gestão do futebol. Então o Coritiba sempre teve um diretor de futebol que era quem fazia a gestão de basicamente tudo, montagem de elenco, era ele quem era o responsável de tudo. Na gestão Samir ficou muito marcado pelo Rodrigo Pastana. Com o Folador isso sai de cena, tem-se um diretor executivo que aí vai olhar não somente para o futebol, mas para outras áreas também do clube. E aí abaixo dele você tem outros 3 coordenadores para gerir essa captação e toda a parte de montagem de elenco ou futebol em si. Então são 3 coordenadores técnicos que respondem para um diretor executivo que vai responder para o G5, para o presidente, para o Renato Folador. Esse diretor executivo é alguém bem famoso, já saiu na mídia, José Carlos Brunoro, estava no Cruzeiro, fazendo a função ali para tentar atrair alguns investidores para o Cruzeiro, para tentar tirar o Cruzeiro da média. Aparentemente não fez muita coisa e agora assume esse papel de diretor executivo aqui no Coritiba. O Brunoro ficou muito famoso por ter sido responsável por montar o Palmeiras da Parmalat na década de 90. Mas aí entram as grandes críticas pelos clubes onde ele passou. Muita gente diz que ele parou naquele time. Então, a Parmalat, obviamente, injetou muito dinheiro naquele Palmeiras, campeão da Libertadores, na década de 90, e depois daquilo, a Parmalat sai, o Palmeiras praticamente se desmancha e vai a ladeira abaixo em termos daquilo que conquistou na década de 90. Então, sem aquela grana, o Brunoro não conseguiu mais grandes feitos pelos clubes onde passou. Teve, assim, alguns trabalhos de sucesso, mas obviamente nada comparado àquilo que foi o Palmeiras na década de 90. Ele tem no currículo também ter sido um dos cofundadores do Audax, time lá de São Paulo, estado de São Paulo. Ele é um dos cofundadores do Audax, mas nada muito relevante, assim. Ele é um cara que tem um network muito forte e pelo cargo que ele vem para assumir de diretor executivo, provavelmente ele vai atrás dessas receitas que a gente sabe serão muito importantes, ainda mais se o Coritiba cair para a Série B, que aí tem uma receita mais ou menos, não dá para cravar porque a gente não sabe, mas já estima-se que pelo menos 50 milhões de reais serão perdidos caso o Coritiba caia. Imagino que o Brunoro venha mais ou menos nesse sentido, conseguir angariar fundos, conseguir trazer investimentos para o clube que serão necessários, seja numa queda ou não, mas numa queda mais ainda. Abaixo dele já foi confirmado Paulo Thomaz de Aquino. Esse é rosto conhecido, figura conhecida dentro do Couto Pereira, foi vice-presidente do Wilson em 2014, último ano de gestão do Wilson. Então ele já é figurinha carimbada e ele vai ser um desses 3 coordenadores. Então os 3 coordenadores técnicos ali, um deles vai ser o Paulo Thomaz de Aquino. E aí, Pachequinho não vai continuar, inclusive já se despediu do pessoal no clube. Para o lugar dele foi contratado o ex-goleiro Júlio Sérgio, jogou na Roma, enfim, jogou em outros clubes na Europa. Já como carreira de treinador, não teve nenhuma relevância até aqui, chegou até a treinar o Prudentópolis no Campeonato Paranaense de 2017. Então ele assume a vaga do Pachequinho como auxiliar técnico da comissão permanente. Então ele é o cara que vai inclusive comandar o Coritiba contra o Goiás. Se você está vendo esse vídeo, se esse vídeo foi depois do jogo com o Goiás, comandou ontem, se foi antes, se a gente conseguir lançar antes, vai ser no jogo contra o Goiás agora, ele vai comandar a equipe do Coxa. O comando técnico em si, o Coritiba estava sem um treinador, já está com tudo acertado, contrato de 1 ano, o paraguaio Gustavo Morínigo, ex-treinador do Libertad do Paraguai. Então quem é Gustavo Morínigo, né? Muito se falou, muita gente gostou da contratação, o que a gente pode esperar? Primeiro, Coritiba está na lanterna do campeonato, 21 pontos, 2 atrás do Botafogo, que é o vice, e 7 ou 8 atrás, não vou me recordar agora, do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, primeiro ponto, é difícil que a gente consiga projetar
que esse cara vai vir para ser o salvador da pátria. Então a gente não pode criar esse tipo de expectativa, tem que colocar pés no chão. É claro que muita gente criou esse auê porque a gente está vendo uma diretoria que em uma semana, nem isso de gestão, tomou decisões ponderadas, coisas que a gente não está vendo há muitos anos de gestão. Ter um presidente ponderado e tomando ações que a gente olha e fala, opa, legal, consigo enxergar um planejamento nessa ação. Então, a contratação do Morínigo passa muito, e a empolgação de alguns torcedores passa muito por simplesmente haver um planejamento, você conseguir enxergar um planejamento na escolha desse treinador, algo que a gente nunca teve. Então, a partir desse momento, é que a gente precisa, então, racionalizar essa decisão e falar, calma, esse cara não está sendo provavelmente contratado como o salvador da pátria, ele não vai ser um cara que vai, em 1 mês e 20 dias, ter que nos salvar da Série A, da queda para a Série B e se cair, tchau. Não, ele é um contrato de 1 ano, inclusive já planejando uma possibilidade de queda. É claro, ele pode nos salvar e essa vai ser a missão dele, ele precisa nos salvar para que a gente tenha um respiro financeiro. E porque a gente não tem como tecnicamente jogar uma Série B de novo, mas eu particularmente acho a missão muito difícil. Como são esses times? E por que eu acho também essa missão difícil? Não vejo o nosso elenco atual compatível. E aí eu tô pegando o plantel como um todo, é claro que tem jogadores que são compatíveis ao modelo que ele gosta, mas o plantel como um todo não é compatível com as ideias que ele imagina e que ele idealiza como futebol. Então ele ficou muito famoso no primeiro trabalho dele como treinador, que ele pegou o Nacional do Paraguai, um time pequeno, e levou para a final da Libertadores que eles perderam para o São Lourenço, o time do Papo. Então ele pegou um time muito, mas muito pequeno na América do Sul, e levou para uma final de Libertadores e foi campeão paraguaio. Tanto que ele foi eleito o melhor treinador do Paraguai por 3 anos seguidos. Então é um feito que colocou ele no mapa. Começa por aí. E os times dele sempre foram times de extrema intensidade. Então é um time que praticamente não respira em campo. É um time muito intenso, muito aguerrido, que faz marcação alta quando necessário, principalmente nos primeiros minutos. Tenta afogar o seu adversário e depois dá uma recuada em bloco baixo, mas essa recuada em bloco baixo, ela passa muito pela força defensiva dos meias. Então os meias precisam ter intensidade. Imagine você que está vendo esse vídeo, imagine o melhor jogo do Galdesani na vida. Aquele jogo que você falou, cara, ele desarmou até o Proerd do jogo, o cara desarmou tudo. Aquele jogo com o Cartola, o cara mitou porque teve 15 desarmes. Pense que ele exige que todos os meias dele sejam dessa forma. Então todos têm que contribuir defensivamente e todos têm que desarmar ou interceptar muito. Então ele exige que os meias tenham esse nível de atenção e intensidade, mesmo quando o time marca alto, mesmo quando o time marca num bloco mais baixo. Então os times dele alternam tanto intensidade alta quanto um jogo mais reativo, um bloco mais baixo. Porém, ele prefere que os times dele marquem mais alto. E aí mora 2 pontos. Primeiro, ponto positivo. Os times dele são muito ofensivos em termos de construção, em termos de volume ofensivo para conclusão a gol. A gente vê o Coxa terminando alguns jogos com um chute a gol, às vezes nenhum. Dificilmente a gente vai ver isso com o Morínigo. Ele é um treinador que exige que o time tenha volume ofensivo. Então ele gosta muito de 2 laterais que apoiem. Claro que ele também, e isso fica muito visível nos times dele, se um lateral tá apoiando o outro, não pode subir, o outro obrigatoriamente tem que ficar. Então ele faz essa balanceada, então um subiu, o outro fica, ele não gosta que os 2 subam e deixam somente os zagueiros e talvez um volante ali atrás, ele não gosta disso. Então são times que usam muito os pontas, usam muito os laterais e são times que arriscam muito chutes de fora da área. Ele gosta muito de transição rápida. Então ele exige não só essa intensidade de marcação, mas intensidade na hora de fazer essa transição defesa-ataque. Obrigatoriamente a bola tem que chegar muito rápido no ataque e o time tentar concluir o mais rápido possível. Então a gente pode esperar um Coritiba pelo menos tentando, e aí é uma projeção obviamente, finalizar mais do que já teve, mais do que já finalizou até agora. Isso já é um avanço. Ponto negativo. O fato dele exigir que esse time seja muito ofensivo, tenha muito volume ofensivo, a transição defensiva tem que ser muito rápida. E isso em algumas vezes não aconteceu. A gente não vai colocar a imagem aqui por direitos autorais, direitos de imagem, mas quem quiser, no meu perfil pessoal no Twitter, @ViniGarcia01, eu retuitei um vídeo da Conmebol de um gol do Gabriel Menino do Palmeiras contra o Libertad, quando ainda estava sendo treinado pelo Morínigo nas quartas de final da Libertadores.
percebam a recomposição do Libertad como ela é lenta. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver. Então é um time que estava pressionando o Palmeiras porque já tinha tomado gol, e aí contra-ataque do Palmeiras e tá praticamente os dois zagueiros no lateral, o cruzamento, e o Gabriel Menino chega e faz o gol sozinho. Se você olha, não só o Gabriel Menino tá chegando sozinho, como tem 2 meias do Palmeiras chegando na área sozinhos também, porque os meias não fizeram a recomposição rápida. Então, ao mesmo tempo que você tem um volume e uma intensidade ofensiva, o time dele obrigatoriamente tem esse problema de recomposição se os jogadores não tiverem essa atenção e essa intensidade na hora de voltar. E a gente sabe que esse é um problema do Coxa também. A gente tem meias muito lentos na recomposição, alguns nem voltam, então é algo que hoje, como característica de plantel, eu não vejo esses jogadores satisfazendo aquilo que ele quer. Então, pensando num planejamento, seja se ele conseguir nos deixar na Série A, seja se o Coritiba cair para a Série B, isso vai passar muito, o sucesso dele vai passar muito pela montagem de elenco, pelas características dos jogadores que vão dar para ele. E aí a gente volta tudo pro Renato Folador. O Folador deu uma entrevista aqui para nós na Rede Coxa, quando ele foi eleito, dizendo que o grande erro do Pastana foi contratar aos montes e para posições que não precisavam. Então, ele disse que o que ele imagina como departamento de futebol é uma montagem de elenco coesa e contratando em posições específicas carentes do time, para que o time seja forte em todas as posições e não um time inchado, socado de jogador que não agrega em nenhuma posição. Tem 5 meias e nenhum dos 5 meias são decentes. Então, ele não quer não quer contratação quantitativa e sim contratação qualitativa. Legal, mas esse discurso a gente vai precisar ver na prática. Para esse time do Morínigo funcionar, as contratações realmente precisam ser qualitativas e elas precisam agregar esse modelo e essa ideia de jogo que ele quer. Então precisa ser um time que tenha meias, que tenha uma capacidade de marcação muito forte e tenha uma capacidade de passe para conseguir fazer essa transição ofensiva muito rápida. E aí você vai precisar de jogadores de velocidade pelas pontas e ele gosta de um cara de referência lá na frente. Aí peguem o Pastor como exemplo, mas não o Pastor que está no Coxa, e sim o Pastor do auge da carreira, como esse cara que sabe fazer o pivô, é um cara que não é um jogador que vai ficar correndo, que nem uma barata tonta lá na frente o tempo inteiro, aquele centroavantão que nunca tá lá para fazer aquela referência. Ele gosta do cara que faça a referência lá na frente, tanto que no Libertad ele chegou a ter o Roque Santa Cruz. Então, ele gosta de um jogador de referência com velocidade pelos lados para conseguir trabalhar a bola dessa forma. Então é mais ou menos isso que a gente pode esperar dele. Não esperem que ele seja a salvação da pátria. Claro que a gente vai torcer para isso. A gente precisa dessa manutenção na Série A, mas o contrato que a diretoria fez com ele até o fim do ano já pelo menos dá uma projeção de uma possibilidade de manutenção dele, seja na Série A ou na Série B, para que a gente possa ver um Coritiba muito mais competitivo. E se o Coritiba cair, se o Coxa cair, a proposta dele de ser um time de extrema intensidade e ser um time protagonista vai casar muito com a Série B, porque possivelmente seja uma das Série Bs mais fortes que a gente vai ter aí dos últimos anos. Cruzeiro provavelmente não suba, tem aí um Botafogo que possivelmente vai cair, tem um Goiás, tem um Vasco na briga, um Sport na briga, tem os times que ainda estão lá embaixo como Ponte Preta, que sempre é chato pra... Então, vai ser uma Série B muito difícil caso se confirme um possível rebaixamento do Coxa, e a gente vai precisar ser protagonista, e esse treinador pode nos trazer isso caso entreguem a ele o elenco adequado para que ele possa produzir aquilo que ele entende de futebol, esse futebol muito dinâmico, muito intenso, tanto nas transições ofensivas quanto na marcação. Beleza? Aquele recadinho de novo, já segue a gente aqui já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais, comenta aqui embaixo se você gostou da contratação do Gustavo Morínigo e das outras contratações aí para o departamento de futebol. E é isso, qualquer novidade e já podem esperar que vai ter muito vídeo, porque possivelmente aí ao término do campeonato vamos ter aí a montagem do elenco para 2021. Tamo junto.